As regiões polares da Terra representam alguns dos ambientes mais extremos e inóspitos do planeta. Desde o século XIX, exploradores têm enfrentado condições adversas, buscando desbravar os segredos do Ártico e da Antártida. As expedições polares foram marcadas por feitos heróicos, mistérios não resolvidos, e segredos que, até hoje, desafiam a compreensão. Este roteiro explora 12 dos maiores segredos da exploração polar, revelando as histórias pouco conhecidas e os enigmas que ainda cercam essas aventuras extremas. O encontro inusitado de Fridtjof Nansen com a Terra Desconhecida, um dos mais renomados exploradores polares, liderou uma expedição inovadora ao Ártico em 1893 com o objetivo de alcançar o Polo Norte a bordo do navio Fram. Após ficarem presos no gelo, Nansen e seu companheiro Hjalmar Johansen decidiram deixar o navio e seguir rumo ao polo em trenós puxados por cães. Durante a viagem, encontraram sinais de terras desconhecidas e testemunharam fenômenos estranhos que nunca foram explicados. Embora não tenham alcançado o Polo Norte, suas observações e experiências misteriosas, incluindo um suposto avistamento de terras ainda não mapeadas, continuam a intrigar cientistas e exploradores. A expedição polar de Salomon August André em 1897, o explorador sueco Salomon August André tentou alcançar o Polo Norte em um balão de hidrogênio, levando consigo 2 colegas. Sem o controle adequado do balão e com equipamentos insuficientes para enfrentar as condições árticas, André e sua equipe desapareceram. 30 anos depois, seus corpos e diários foram encontrados em uma ilha remota, revelando uma história de luta contra o frio e a fome. O mistério em torno da decisão de usar um balão e a falta de preparação adequada ainda intriga historiadores. O enigma do dirigível Itália e o resgate no Ártico em 1928, o dirigível Itália, liderado pelo explorador Umberto Nobili, caiu no gelo do Ártico durante uma tentativa de alcançar o Polo Norte. A tripulação sobreviveu inicialmente, mas o resgate se transformou em uma operação internacional complexa, envolvendo vários países e sacrifícios pessoais. Os diários encontrados posteriormente mostraram divisões internas e decisões controversas que podem ter contribuído para a tragédia. O destino dos desaparecidos e as questões sobre a responsabilidade pela missão continuam a alimentar debates. A expedição misteriosa de Roald Amundsen ao Polo Norte ele, famoso por ser o primeiro a alcançar o Polo Sul, liderou uma expedição secreta ao Polo Norte em 1926 usando um dirigível. A missão, cercada por sigilo, foi marcada por tensões políticas e rivalidades pessoais, especialmente com Robert Peary, que reivindicava a conquista do Polo Norte. As verdadeiras motivações de Amundsen e os resultados da expedição foram amplamente ocultados, levantando suspeitas sobre o que realmente aconteceu durante a missão. O desaparecimento de Amundsen anos depois, enquanto tentava resgatar Nobili, adiciona uma camada de mistério à sua carreira. O mistério da bandeira americana no Polo Norte. Quando Robert Peary declarou ter alcançado o Polo Norte em 1909, muitos questionavam a veracidade de sua reivindicação. Relatos contraditórios de sua equipe e a falta de provas fotográficas ou registros precisos levantaram dúvidas sobre sua conquista. Décadas depois, a localização exata da bandeira americana, supostamente plantada no Polo Norte, continua incerta. Pesquisas recentes indicam que Peary pode nunca ter chegado ao polo geográfico, adicionando mistério à sua já controversa reputação. Às sombras dos primeiros exploradores antárticos, a primeira expedição oficial à Antártida, liderada por James Clark Ross na década de 1840, abriu o caminho para futuras explorações. No entanto, registros indicam que marinheiros e baleeiros podem ter alcançado as águas antárticas antes, deixando marcas e artefatos não documentados. A falta de registros oficiais e os relatos orais vagos criam uma aura de mistério sobre os verdadeiros primeiros visitantes do continente. O sigilo em torno dessas viagens iniciais levanta questões sobre o que foi encontrado e por que foi mantido em segredo. A última marcha de Robert Falcon Scott. Ele e sua equipe chegaram ao Polo Sul em 1912, apenas para descobrir que Roald Amundsen havia chegado antes.
A equipe de Scott morreu em sua jornada de retorno, deixando para trás diários e cartas que revelam detalhes angustiantes de sua luta final contra o frio extremo e a fome. No entanto, o desaparecimento de alguns documentos e o destino incerto de certas provisões levantam dúvidas sobre o que realmente aconteceu durante os últimos dias da expedição. As causas exatas da morte de Scott e sua equipe ainda suscitam debates acalorados. A desaparição do avião de Lincoln Ellsworth na Antártida em 1935, o aviador americano Lincoln Ellsworth desapareceu durante uma tentativa de cruzar a Antártida. O mistério em torno de sua localização exata e os detalhes de sua expedição levaram a uma das maiores operações de resgate da época. O avião foi eventualmente encontrado, mas as condições em que Ellsworth sobreviveu e a razão para seu desaparecimento temporário permanecem pouco claras. A expedição não apenas testou os limites da resistência humana, mas também deixou muitos mistérios sobre o que aconteceu na vastidão gelada da Antártida. O segredo da colônia de pinguins imperadores à Antártida é lar da misteriosa colônia de pinguins imperadores, cujas atividades de migração e reprodução desafiam o conhecimento científico. Descobertas recentes mostram que essas aves podem viajar grandes distâncias sob o gelo, usando caminhos subaquáticos não mapeados. Estudos mostram um comportamento incomum durante as tempestades de neve, que sugere uma adaptação evolutiva desconhecida. A verdadeira extensão das habilidades dos pinguins imperadores e o propósito de suas migrações ainda não são completamente compreendidos. Os segredos das rochas árticas flutuantes. Exploradores do Ártico encontraram rochas de grande porte flutuando no mar, uma ocorrência que contraria as expectativas geológicas tradicionais. Essas rochas, conhecidas como erráticas glaciais, foram transportadas por geleiras e depois depositadas em locais incomuns. A maneira como algumas delas chegaram a regiões oceânicas remotas sem derreter completamente permanece um mistério. O estudo dessas formações pode oferecer novas pistas sobre os padrões de gelo do passado e o comportamento do clima polar. A batalha silenciosa de Ernest Shackleton para sobreviver à expedição de Ernest Shackleton à Antártida em 1914 é conhecida pela incrível história de sobrevivência após o naufrágio do Endurance. No entanto, menos conhecida é a luta interna dentro da equipe de Shackleton e a resistência psicológica que muitos tripulantes enfrentaram. Documentos pessoais revelam tensões e conflitos que quase levaram a motins. A capacidade de Shackleton de manter a moral e a coesão do grupo em face de adversidades extremas é um testemunho de liderança, mas também deixa perguntas sobre os sacrifícios ocultos que foram feitos. O enigma do voo polar de Richard E. Bard. Ele alegou ter sido o primeiro a sobrevoar o Polo Norte em 1926, mas evidências posteriores sugerem que ele pode não ter alcançado o destino. Os diários de Bard, descobertos anos depois, indicam que ele pode ter falsificado parte de seus registros para reivindicar a conquista. As discrepâncias nos tempos de voo e na rota planejada lançam dúvidas sobre a legitimidade de sua missão. O que realmente aconteceu durante o voo de Bard ainda é debatido entre historiadores e exploradores. Os segredos da exploração polar revelam não apenas os desafios físicos das regiões mais extremas da Terra, mas também os dilemas éticos, as decisões questionáveis e os mistérios não resolvidos que cercam esses feitos épicos. Enquanto algumas dessas histórias destacam a resiliência humana e a inovação diante da adversidade, outras lembram dos sacrifícios feitos e das perguntas que ainda aguardam respostas. Explorar as regiões polares é, em última análise, uma jornada tanto de descoberta quanto de introspecção, onde o desconhecido se encontra com o espírito indomável de aventura. Até a próxima!